Em um mundo que a cada dia se mostra mais caótico, mais maluco, com pessoas afirmando que são animais, criando bonecos acreditando que são filhos reais, pessoas que dizem estar num relacionamento amoroso com uma inteligência artificial, em um mundo em que os valores estão completamente invertidos, a loucura parece ter se instalado como uma espécie de novo normal, e as pessoas que ainda são normais muitas vezes se sentem sem referências, como uma espécie de barco à deriva num mar revolto e sem um farol à vista que as oriente. É fundamental a gente compreender como e onde começa a loucura no ser humano. Qual é o processo que leva uma pessoa a perder o contato com a realidade? Muitos dos que estão me escutando agora talvez pensem que esse assunto não lhes interessa porque não moram num hospício ou porque ainda não estão conversando sozinhos na rua. Mas eu aposto que você está se sentindo fora do eixo. Aposto que você está sentindo uma dificuldade cada vez maior de se manter com equilíbrio mental e com equilíbrio emocional. E é preciso saber fazer uma leitura do momento que nós estamos vivendo. A crua realidade é que a nossa sociedade ela está à beira de um surto coletivo. Problemas relacionados, por exemplo, à ansiedade, depressão, síndrome do pânico, descontrole emocional, eles deixaram de ser uma exceção e a cada dia que passa eles se tornam a regra. Para que a gente não seja vítima desse fenômeno, é preciso compreender aonde começa o desequilíbrio mental e emocional. Aonde está a causa da perda do autocontrole? Porque é também ali onde está o antídoto. É onde está o refúgio que nos mantém enraizados na serenidade e no equilíbrio interno. Quando a gente fala de loucura e dos seus diversos graus, já que hoje em dia todo mundo está pelo menos um pouquinho louco, nós estamos falando da perda do contato com a realidade. E nós vamos descrever aqui agora para vocês os 3 passos que necessariamente uma pessoa passa enquanto ela vai adentrando esse desequilíbrio interno. Prestem bastante atenção, porque é algo simples, mas bastante profundo. O primeiro passo se chama identificação. Eu vou ilustrar com um exemplo. Uma mulher caminha pela rua e está consciente de si. Ela está em paz, equilibrada e principalmente está consciente de onde está e do que ela está fazendo. Está caminhando na calçada, olhando por quais pessoas ela passa, quais carros passam, como está o céu, o canto de um passarinho numa árvore, etc. De repente, na frente da vitrine de uma loja, ela vê um vestido e acha lindo. Para de caminhar e se põe a observar e admirar ali o vestido. Surgem então alguns pensamentos na cabeça dela. Que lindo vestido, bem do estilo que eu gosto. Parece com aquele vestido que eu tinha uns anos atrás, etc. Se essa mulher estava consciente de si e do ambiente que a rodeia, agora ela está identificada com a roupa de uma vitrine. A consciência dela que estava presente agora iniciou um processo de abandonar o momento presente e de consciência de si mesma. Segundo passo, fascinação. A mulher do exemplo, ela começa então a aprofundar essa identificação. E a identificação se converte agora num pequeno fascínio. Nossa, eu preciso de um vestido desse. Quanto será que ele custa? Será que tem meu tamanho? Será que tem preto? A identificação, a simples admiração ou achar bonito, passou agora a ocupar um espaço de necessidade na mente dessa mulher. Ela acredita que precisa desse vestido, ou seja, ela deseja o vestido, desejo. E esse desejo, esse fascínio pelo vestido,
tira ela ainda mais do momento presente. Terceiro passo, terceiro e último passo: sonho. Essa mulher começa então a se imaginar usando esse vestido, o jeito que esse vestido ficaria incrível nela, uma festa ou jantar em que ela usaria esse vestido. Ela se imagina chegando na festa e todos olhando para ela surpresos. Uau, que mulher linda! Os homens todos ali de queixo caído, babando e desejando ela. As mulheres todas admirando, morrendo de inveja dela. Mas ela é tão linda, tão especial, que as mulheres até deixam de lado a inveja feminina costumeira e passam realmente a admirar essa mulher de tão especial que ela parece, etc, etc. Ou seja, prestem atenção nisso. Essa mulher que estava antes caminhando por uma rua, consciente de si mesma, de onde e por que ela está, agora é uma mulher parada no meio da calçada, perdida no meio de devaneios e fantasias de algo que nunca aconteceu nem nunca vai acontecer. O fato concreto, a realidade dessa mulher nesse momento, é uma mulher parada no meio da calçada, entre transeuntes, completamente desconectada da realidade imediata e delirando em meio a sonhos de algo que nunca aconteceu nem nunca vai acontecer. Essa é a realidade nua e crua dessa cena. Não importa as justificativas que a gente queira criar sobre isso. Prestem muita atenção, porque a gente está falando de coisas profundas aqui. Parece inofensivo, nada demais. Talvez muitos que escutam isso justifiquem essa mulher estar assim, porque a gente está tão habituado com os nossos estados de inconsciência que a gente tem dificuldade até de perceber a inconsciência e do perigo que ela tem, o absurdo da inconsciência. Essa mulher do exemplo perdeu o contato com a realidade imediata. Ela não sabe mais quem está passando por ela ou não. Por alguns momentos esqueceu de onde está e está perdida em meio a projeções mentais, em meio a um filme imaginário da mente, ilusório. E esse filme mental desconectou essa mulher da realidade imediata. Como nós chamamos uma pessoa que perde o contato com a realidade e substitui o real pelas fantasias que existem na cabeça dela? Como nós chamamos isso? Chamamos uma pessoa assim de louca, de maluca. É preciso chegar a compreender que esse é o processo através do qual se inicia a loucura. O aprofundamento nesses devaneios, nesses filmes mentais, nessas projeções mentais fantasiosas, são isso que se chama loucura. E sim, nesse sentido, todos nós somos um pouco ou muito loucos. Cada vez que nós nos identificamos com uma corrente de pensamentos e nos dedicamos a alimentar esses pensamentos por meio desse sonho, nós estamos colocando os pés no desequilíbrio e na loucura, porque nós estamos nos afastando da realidade de nós mesmos e da realidade concreta da vida. O louco nada mais é do que alguém que acreditou tanto nos seus discursos internos, que alimentou tanto a sua fantasia interior, que se perdeu nos devaneios e perdeu a âncora que o enraizava a realidade, no aqui e no agora. E o processo inicia sempre dessa forma que nós descrevemos, e nós poderíamos citar aqui exemplos incontáveis. O homem que caminha pela rua e vê na loja um carro potente e maravilhoso. Primeiro, identificação. Uau, que carrão, que design. Segundo, fascinação. Um dia eu vou conseguir comprar um carro desse. As prestações por mês devem ser tanto.
Para isso eu precisaria ganhar tanto. Terceiro, sonho. Começa a imaginar tendo carro, saindo pelas ruas, acelerando nesse carro, e todos na rua admirando. Todas as mulheres que ele iria conseguir levar para a cama por causa do carro. Sonha como é um grande senhor respeitado no seu carrão, que mostra como ele é uma pessoa importante. Uma pessoa que está dentro de um ônibus, retornando do trabalho. Está olhando pela janela enquanto pensa ali em mil e uma coisas, mil e uma fantasias sobre coisas diferentes. Ora, fantasias de esperança, sobre como a vida será melhor quando acontecer tal coisa. Ora, fantasias derrotistas, pensamentos negativos, que fazem essa pessoa desacreditar da vida e de si mesma e que o mundo é cruel e injusto. Tanto nos pensamentos positivos como nos negativos, o que aconteceu? O mesmo processo da vitrine da loja de carros. Surge um pensamento na mente. A pessoa primeiro se identifica. Esse pensamento é importante. Tenho que pensar nele. É isso que a gente faz. Depois vem o fascínio. Se começa a alimentar esse pensamento e procurar narrativas internas que justifiquem esse pensamento. Em seguida vem o sonho. A pessoa passa a criar filmes mentais, enredos internos, onde ela é a protagonista e vai tecendo ali cenas imaginárias, possibilidades, diálogos com outras pessoas. E assim ela entrou no sonho e adormeceu profundamente a consciência, ainda que o olho tivesse aberto. A consciência que estava no presente momento, no momento presente, agora está sonhando, vagando longe pelas terras da irrealidade. O ponto de ônibus dessa pessoa passou e ela nem se deu conta. De repente toma um susto, se dá conta ali, nossa, meu ponto já passou. Aí salta do banco assustada em direção à porta de ônibus, desce do ônibus e caminha 2 quadras a mais ali. Já deve ter acontecido isso com você. Por quê? Porque estava dormindo com os olhos abertos, com a consciência aprisionada a um tecido de sonhos, imersa na antessala da loucura. Isso vale para dezenas e dezenas de exemplos parecidos. A forma como a gente dirige, com a mente divagando longe da realidade. A forma como a gente almoça diante de um prato de comida e muitas vezes não chega nem a sentir direito ali o sabor da comida. Porque está comendo, mas a mente está delirando. Está imersa em mil e uma fantasias, discutindo, lembrando, projetando o que vai fazer amanhã, o que deveria ter dito na conversa com fulano de tal, etc. Essa prática que a gente considera absolutamente normal, minha gente, é a antessala disso que se chama loucura. Não importa que a gente queira justificar esse costume, a gente pode maquiar isso do jeito que a gente quiser, mas o fato concreto é que o ato de estar quase a todo momento imerso em filmes imaginários nos desconecta da realidade. E quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais a gente se afasta da realidade de nós mesmos e da realidade do mundo. O correto seria ser o tempo todo ancorado ao momento presente, ao real, e em momentos precisos e específicos imaginar algo. Vou planejar minha viagem. Ok. Pontualmente nesse momento, eu faço o exercício de projetar e planejar esse evento viagem. Terminado o planejamento, volto ao momento presente e fico permanente no aqui e agora. O correto é estar no presente e de vez em quando a gente visita o tempo na nossa mente para projetar ou recordar de algo. O problema é que nós fazemos o contrário. Nós estamos quase 100% do tempo divagando e de vez em quando a gente aterrissa no momento presente. O nome disso, loucura.
Essa é a causa secreta de todas as ansiedades, toda depressão, toda síndrome do pânico, bipolaridade e todos esses rótulos e nomes difíceis aí que os psiquiatras e psicólogos gostam de inventar para, no fundo, rotular o que é tudo parte de um mesmo fenômeno: a inconsciência e a necessidade da gente despertar nossa consciência. Seus discípulos disseram: quando virá o reino? Jesus disse: não virá por esperá-lo, não será coisa de dizer que está aqui ou ali está. Pelo contrário, o reino do Pai está disperso pela terra e os homens não o veem. Sonha o sábio com a esplêndida rosa do mágico prado que entreabre suas folhas deliciosas a Vênus, luzeiro vespertino do amor. Sonha o bardo cabeludo com o tímido riacho cantante que desce pela montanha desfeito em prata, convertido todo em filigrana que corre e passa. Sonha a mãe desventurada com o filho que perdeu na guerra e não concebe sorte mais dura. Chora ao pé de seu retrato o destino triste. O raio joga com a tortura e até acende um íris em cada gota. Sonha Fausto com sua Margarida de branca face tranquila, sob o dossel primoroso de sua ruiva cabeleira, que como cascata de ouro cai sobre seus ombros alabastrinos. Que abismo tão profundo em sua pupila pérfida e azulada como a onda. Nas garras espantosas da dor, o pobre animal intelectual sonha que é Bruto partindo em 1000 pedaços o coração de César, Espartaco, o temível, assolando o campo de batalha, Ulisses em seu palácio de Ítaca, furioso, matando os pretendentes de sua esposa, Theo rechaçando com o pé o esquife, Cleópatra seduzindo Marco Antônio, Cromwell ante o suplício de um monarca, Mirabeau no tabor das nações, Bolívar com 5 povos libertados, Morelos nos campos de batalha. Sonha o enamorado na estrela que pelo oriente sobe resplandecente, com o tão esperado encontro, com o livro que ela tem entre as mãos, com sua romântica janela. Sonha o marido ofendido em obscura contenda e bronca rebeldia. Sofre o indizível e até morre no pesadelo. Sonha o luxurioso com a nudez impúdica da diaba que se contorce como porco no lodo da imundície. Sonha o bêbado, que é rico, jovem, esforçado cavalheiro de grande renome, valente na batalha. Sonha amado Nervo com a amada imóvel e Victor Hugo com os miseráveis. Esta vida de tipo lunar é só um tecido de sonhos. Não se equivocaram os velhos sábios da terra sagrada dos Vedas quando disseram que este mundo é maia, ilusão. Ah, se essas pobres pessoas deixassem de sonhar, quão diferente seria a vida. Samael Aun Weor, o mais importante filósofo do século XX e um dos maiores de todos os tempos, infelizmente pouco conhecido. Meus amigos, todos nós fomos capturados pelas garras da fantasia e da alucinação. Se nós quisermos deixar de sofrer, nós temos que despertar. Nós temos que aprender a separar a realidade da fantasia. Isso se faz por meio de discernimento. E o discernimento se conquista, dentre outras coisas, através da meditação. A meditação é o pão diário dos sábios. É o que nos permite separar a realidade das fantasias, a verdade das ideologias nefastas, tenebrosas, que existem no mundo de hoje e que estão se propagando num ritmo cada vez mais acelerado, como um vírus de uma espécie de pandemia de loucura. Se nós queremos nos manter lúcidos, sãos, em um mundo cada vez mais alucinado, maluco como esse mundo de hoje,
Nós temos que nos interessar de forma urgente por meditação, por autoconhecimento e por cristianismo primitivo. Eu te convido a participar do nosso curso de Cristianismo Primitivo e Misticismo Cristão, onde nós explicamos a fundo todas essas questões. No comentário abaixo está fixado o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia e também informações para quem deseja agendar um atendimento online individual comigo, por exemplo, para aprender a meditar. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos apóstolos e aos seus discípulos mais próximos, explicamos que a Bíblia é sagrada, ela é a palavra do Eterno e ela é também um livro simbólico, um livro que está envolto numa linguagem alegórica. E tudo que está escrito ali tem relação com a nossa própria psicologia, com a nossa vida interior aqui e agora. E nesse canal a gente explica qual é essa linguagem e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo que esteve nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e ajude o nosso canal a chegar até mais pessoas. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.